Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de mentalidade. O que o senhor tem a dizer acerca disso, com base, de repente, bíblica, com base na sua experiência, que são mais de 35 anos de ministério pastoral, em relação a essa mentalidade rica e mentalidade pobre? Qual é a diferença disso? Explica um pouquinho pra gente. No início da minha conversão, em 1985, eu era um jovem de 19 anos quando me converti. Então eu fui criado num meio onde não se falava nesse assunto. Tá? Aliás, quanto pior era a nossa vida, mais a gente achava que Deus estava conosco, né? Aquela questão, vento, funil, tempestade, né? Essas coisas todas, né? Deserto. Tem que estar. Tem que estar para se aproximar de Deus. E a gente foi criado. E há uns, vamos dizer assim, 35 anos que eu tenho de convertido, 25 anos para cá, eu comecei a mudar minha mentalidade sobre isso, sobre a prosperidade. Inclusive, em 3ª de João, na carta de João, 1:2, ele diz o seguinte, aliás, só tem um capítulo, né? Versículo 2, ele diz o seguinte, João escrevendo para um presbítero chamado Gaio, ele falou, eu desejo que você seja próspero, assim como é próspera a tua alma. Então, na verdade, a prosperidade não é você ter alguma coisa, é você ser. Então, a prosperidade começa dentro da gente. Se você não conseguir ser próspero dentro de você, você não vai ter condição de ter nenhum dinheiro, nenhuma riqueza, nenhuma prosperidade. Eu escrevi esse livro aqui, ele foi editado em 2014. Em 2010 eu escrevi esse livro e um outro sobre escatologia. Eu não tinha dinheiro para fazer. E eu procurei muitas editoras para poder a gente conversar, ver se eles gostavam do meu trabalho. E era impossível fazer em alguma editora. Deus me prosperou de uma maneira que eu mesmo editei o meu próprio livro. E hoje eu sou dono de uma editora. Quer dizer, eu edito o livro de outras pessoas hoje. Que bênção. Hoje eu transformo uma mensagem, uma pregação em livro. Se você me der um áudio, eu faço esse áudio um livro, né? Então, quer dizer, o que é prosperidade? É justamente essa mentalidade. É a mesma coisa, a pessoa acha assim, a maioria, Jesus era pobre, não tinha onde cair morto, não tinha onde reclinar a cabeça. Quer dizer, a ideia da pessoa que não vai prosperar é ter o maior líder que já existiu, ou que existe no mundo inteiro, como o cara mais pobre do mundo. Então, o seu discípulo tem que ser pobre, já que ele era pobre. Mas a Bíblia fala o contrário. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 1 de Coríntios, versículo 8 e 9, ele diz o seguinte, que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nós fôssemos ricos. Entendeu? Então tá lá. Então, quer dizer, como é que pode Jesus ser pobre se ele queria pagar o imposto, ele mandou ir lá pegar a moeda na barriga do peixe? Como é que pode Jesus ser pobre se ele ganhou, quando nasceu, ouro, incenso e mirra? Como pode Jesus ser pobre se a túnica dele era sem costura e de um grande valor? Como pode Jesus ser pobre se quando ele precisou entrar em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias, ele entrou num jumento 0 quilômetro que nunca foi montado por ninguém, de um valor infinito, enorme? Como pode Jesus ser pobre se ele foi sepultado no sepulcro de rico? Se você for ver esses contrastes da figura de Jesus, as pessoas acham que Jesus era pobre, então tem que ser pobre também. Então, na verdade, a prosperidade começa dentro da pessoa. Aí entra a questão, só colocando aqui o adendo, que eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, na questão de ser humilde. E eles confundem ser humilde com não ter dinheiro. E não tem nada coisa a ver com a outra. A palavra até humildade, ela tem como significado você abaixar-se, né? Você se colocar por menor. Não quer dizer que você não vai ter dinheiro, mas você vai, de repente, se comportar como se não tivesse em um ambiente que não seja favorável você mostrar que tem.
Vou dar um exemplo. Se eu estiver conversando com uma pessoa que ela não tem uma condição financeira tão boa e não tem um conhecimento ou entendimento para ouvir aquilo que eu vou falar, de repente eu me coloco no nível dela ali financeiro e econômico e me comunico com ela da forma que ela entenda e que não machuque-a, que não faça mal a ela as minhas palavras. Eu acho que a humildade de Jesus é isso. Ele era humilde de coração a ponto de conseguir ter uma empatia e entender como as pessoas sentiam. E ele se comunicava da forma certa. Porque Jesus falava tanto com os humildes, no sentido de ser pobres, ele falava com o povo ali que era ignorante, mas ele também falava com Nicodemos, José de Arimateia, Com Zaqueu. com Zaqueu, que era uma pessoa, né, que tinha conhecimento. Ele falava com as mulheres dos governantes, né? Lucas 8 fala que essa Joana e outras mais... Susana, sustentavam eles inclusive com ouro e prata. Então Jesus, ele sabia se comportar e sabia entender como falar, da forma que falar e aonde falava, né? Então